Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso episódio de hoje é a profissão influenciador, o negócio por trás do like. O mercado para influenciadores e criadores de conteúdo no Brasil, ele está mudando de fase, começando a chegar no amadurecimento estrutural. Ele deixou de ser uma tendência e se consolidou como um mercado profissional que movimenta bilhões. E os números surpreendem. O Brasil hoje é o país com o maior número de influenciadores digitais do mundo. Se vocês pensarem e pararem para ter uma ideia, o número de médicos no Brasil chega na faixa de 600 mil. O número de engenheiros, 1 milhão. E o número de influenciadores hoje já bate 3,8 milhões de profissionais. Mas antes da gente falar sobre esse mercado da influência, eu vou passar recado de patrocinadores que são muito especiais. Em fevereiro, a CISC está completando 95 anos de história. São quase 10 décadas conectando empresas, defendendo o empreendedorismo e fortalecendo o desenvolvimento de São Carlos. Uma trajetória construída com muito trabalho, representatividade e soluções que acompanham a evolução do mercado e das empresas. Mais do que uma entidade, a CISC é uma rede que apoia, orienta e impulsiona quem empreende. Quer fazer parte dessa história que ainda está sendo escrita? É só entrar em contato pelo QR Code e buscar mais informações sobre a CISC. O que protege a nossa casa e a nossa empresa precisa ser inteligente, confiável e eficiente. A linha de alarmes Engefort 8000 foi criada para quem quer segurança real. Você contará com monitoramento 24 horas, controle total pelo seu celular, sensores inteligentes, resposta rápida e a tecnologia sem fio de alta performance. E tudo isso conectado a uma equipe altamente treinada que monitora cada sinal com atenção máxima. Peça já uma simulação gratuita que seu atendimento será em até 24 horas. Proteja-se com quem sabe proteger. Eu sempre acreditei que a nossa casa fala muito sobre quem a gente é. E na Jabu fica fácil entender que decorar não é apenas preencher espaço, é escolher com intenção. E desde 2016, São Carlos foi contemplado com a Jabu Casa e Decor, com um setor com as melhores opções de presentes e decoração, que leva para sua casa bom gosto, elegância e sofisticação. São peças que trazem textura, equilíbrio e aconchego para o ambiente e fazem o espaço parecer completo, sem exagero. A curadoria é pensada para combinar com você e com seu jeito de viver. Quer montar uma composição que aquece e valoriza cada espaço? É só ir até a Jabu. Jabu em São Carlos, Araraquara e Bauru. E agora chegou o momento de eu apresentar os meus convidados. Eles são nascidos em São Carlos. Estudaram administração. Em 2020, ativaram uma página Taster Brasil. E 2 anos depois, passaram a trabalhar 100% focados em criação de conteúdo e parcerias. Hoje são mais de 50 mil seguidores no Instagram. E recentemente, tomaram a decisão de empreender com a franquia Fio de Minas e com o Empório Encantos da Roça. Eles são pais do Otávio e do Augusto e nas horas vagas gostam de passear, conhecer lugares e viver experiências juntos, o que inclusive é a essência do trabalho deles. Meus convidados de hoje, Camila e Danilo Souza. Muito bem-vindos! Obrigado pelo
pelo convite. É uma honra Gente, estar uma aqui honra hoje. mesmo. Vamos conversar muito hoje sobre o mercado de influenciadores, que a gente tem muitas curiosidades, mas também sobre novos empreendimentos, né? Mas antes, eu queria começar lá na infância de vocês, nascidos em São Carlos. O que vocês lembram da infância de vocês? A minha infância é totalmente diferente da infância de hoje em dia. Eu lembro de ficar bastante com as crianças do bairro, jogando vôlei na rua, passava o carrinho de sorvete, todo mundo pegava, a gente brincava de amarelinha, e era assim, uma infância que eu tive que foi brincar demais, e aí não via tanta maldade, tanta malícia, a gente confiava nas pessoas. E Né? por acaso você gostava já de câmera, já gostava de empreender, pensava em ter uma loja, brincava disso? Nada? Nada, eu era totalmente tímida, muito tímida. Eu não ia nem na casa da vizinha. Quando eu ia, atravessava a rua, ela tinha que deixar o portão aberto. Era muito tímida, muito mesmo. E quando criança você já pensava em ser alguma coisa quando crescesse? Bancária. Bancária. Você Bancária. acredita que eu também, quando eu era bem pequenininha, minha mãe tinha um conhecido lá em Tararé, que eu sou de Tararé, que trabalhava no Banespa na época. E tudo tinha que preencher a caneta, né? Aham, Aqueles talões, sim. assim. Lógico que essa nova geração não vai saber do que a gente tá falando, mas tinha aquele monte de tipos de talão. Meu presente preferido é quando eu ganhava aquele monte de talão, eu passava o dia preenchendo, brincando quando eu trabalhava no caixa do banco, eu adorava aquilo. Eu adorava também ir com a minha mãe no banco, que tinha bastante folder. E esses talões eu pegava bastante, chegava em casa, ficava fingindo que eu era bancária e passava tudo. Ai, que delícia. Tanto é que eu fui bancária. E foi aí que eu me despertei e fui deixando a timidez de lado, porque você tem que deixar automaticamente a timidez de lado e falar mais com o público, com as pessoas. E aí foi surgindo, Não, né? e também foi nessa fase do banco que vocês conheceram. Mas antes, Danilo, fala um pouquinho da sua infância. A minha infância também foi mais brincando mesmo na rua, jogando futebol, queima, pega-pega, esconde-esconde, né? Então era bem mais tranquilo do que hoje em dia, né? Que hoje a gente fica com medo de ir pra rua, né? Hoje as mães prendiam a gente em casa pra gente não sair, né? Porque a gente não Sim. voltava. Agora a gente tem que tentar tirar eles de casa um pouco, né? Nem que seja com a segurança da nossa companhia. Você já pensava em alguma profissão quando era criança? A minha mãe queria que eu fosse advogado na época, né? Então eu sempre vou ser advogado, vou ser advogado. Mas depois que você vai crescendo, você vai vendo outras coisas e com isso fui vendo a parte dos estudos, né? E foi mudando. E aí, na adolescência, ambos, que ainda não se conheciam, não estavam juntos, escolhem administração, né? Começar com a Camila, por que administração? No meu caso, foi pra realmente entrar no banco. Ah, pra realizar o sonho de ser bancária. 100%. E preencher esse papelzinho, né? Que achando que era isso. E você? Eu comecei, na verdade eu queria fazer engenharia da computação. Aí depois, como eu tinha que trabalhar, né? Então não dava para poder fazer porque era integral. Aí eu pensei na ciência, depois eu fiz alguns cursos, tipo, programação. Depois que eu fiz programação, eu falei assim, não é o que eu quero, ficar na frente do computador programando, né? Aí fiz técnico em comércio pela ETEC. Aí eu gostei um pouco das matérias de administração, contabilidade. E aí falei, quero ir para administração, que era o mais próximo que tinha. Aí eu fiz administração. Depois eu fiz MBA em controladoria e finanças, que é o que eu gostava. Que era financeiro, investimentos, valuation de empresa. E aí, vou fazer uma pausa na carreira profissional pra fofoca do casal agora. Aí foi nessa época que vocês se conhecem na faculdade, mas você já era comprometido ainda ali, não podiam desenvolver nada. Mas vocês começam a se paquerar nessa época da faculdade, assim, de se conhecer? Então, na faculdade a gente não se conheceu. Não. Porque eu acho que era turmas diferentes, né? A gente foi Sim, se mas conhecer. é no mesmo ano, não se cruzavam no corredor, Não. nada? Tinha muita sala, muitas, Entendi. muitas turmas, né? Sim. Hoje eu acho que são poucas turmas por causa do EAD, né? Saiu bastante. Mas naquela época tinha muita turma. Entendi. Então já foi depois. Então eu vou voltar para profissional e deixar a fofoca para daqui a pouco. Aí você se forma e qual foi o seu primeiro emprego? Como é que você entra no mercado de trabalho? Na verdade, eu comecei lá com a minha mãe, né? A gente começou a minha mãe fazia salgados, então a gente tinha uma barraquinha, vendia na rua. Aí depois disso eu fui trabalhar como menor aprendiz, fui entregador estoquista. Aí fui para a Caixa Econômica, fiquei 2 anos como estagiário. Fui para Cardinal Imóveis, fiquei 6 anos na parte de locação. Nossa, então você aprendeu tudo sobre vários segmentos também, né? Sim. Foi completando o quebra-cabeça aí. Sim, aí eu fui um pouco pro Santander, fiquei 3 meses. Fui convidado para ir pro Itaú, fiquei 5 anos no Itaú como gerente. Depois fui para Proposta Engenharia como encarregado financeiro, que já estava formado. E nesse meio tempo aí a gente fez a página.
E você, como que foram suas experiências profissionais? Eu quis começar a empreender pequena também. Fazia miçanga numa época que fazia bastante miçanga colar e tudo. Aí eu fazia vender de porta em porta. E perto de casa tinha uma creche. Então ia lá as professoras, as merendeiras. Eu acho que pra dar um up e um incentivo pra mim, nossa, eu ia lá e elas compravam tudo. As bacias que eu fazia, chinelo que eu bordava. Aí depois eu quis tentar ir pro ramo de sobrancelha. Fiz curso de design de sobrancelha, mas não foi o que eu me identifiquei. Aí então eu fui pra Casa Bahia. Entrei como caixa na Casa Bahia. Como eu falava, eu comecei a falar. Isso que eu ia falar, ali que você venceu a timidez, talvez. Sim, comecei a falar. E porque assim, independente, no caixa você já tem que vender. Já tem que ter um instinto. Aí a gerente viu aquele instinto que eu tinha, me colocou nas vendas. Fiquei 5 anos lá. Surgiu a oportunidade de ir para o Santander. Fiquei lá 6 anos. Depois surgiu o Itaú. Fiquei mais 8 anos. Aí eu acabei sendo mãe. E a gente tava já com a página. Foi aonde, assim, não. Agora é um outro momento na minha vida, uma outra fase. É. E aí vocês foram trabalhar na mesma agência do Itaú? Foi ali que vocês se conheceram? Sim. Se conheceu, né, na coordenação do Itaú ali, né? Eu era gerente, era da Caixa, né? Naquele momento era mais amizade mesmo, né? Profissional ali. Só que aí depois que eu saí do banco, né? E eu também já estava solteiro, aí a gente pegou e começamos a conversar. E a gente marcou pra tá saindo, né? Então, quanto tempo junto já? E aí? Sempre dá aquele branco, 7 anos. Isso que eu ia falar, tem um filho de 5, engravidou 6, no mínimo 6 para 7 ali. Isso. 7 para 8. 7 de casado. É. E como é que foi a ideia? Então você já estava na proposta, ela estava no Itaú, quando vocês tiveram a ideia de criar a página? Isso, foi em 2020, né? Em 2020, um pouquinho antes da pandemia ali, né? A gente tinha ido para Hotmart. lá na Hotmart em São Paulo, num evento, né? Então a gente viu que tinha vários negócios digitais que estavam surgindo, cursos, né? Aí a gente fez dois eventos lá em São Paulo. A gente saiu de lá e falou, não, a gente precisa ter alguma coisa no digital. Mas a gente voltou para cá, aí comecei a fazer gestão de mídias, de alguns lugares, pequenos negócios. Aí a gente pegou e começou a analisar a parte de finanças, que a gente tinha as planilhas, né, Excel, e a gente percebeu que a gente está gastando muito com parte de comida. Principalmente, tipo assim, tirando restaurante, pizzaria, só no lanche a gente tava com, tipo assim, Com praticamente valor 2 vezes na muito, semana a gente comia lanche, porque eu gostava muito de comer lanche. Nossa, eu adoro. Aí ela falou assim, nossa, a gente precisa cortar um pouco disso. Eu, não vamos cortar não. Aí eu peguei e comecei a ver umas páginas em São Paulo, que já estavam começando com influência. Pô, aí eu acho que é bacana a gente começar com esse ramo aqui em São Carlos que não tinha ninguém ainda, né? Aí a gente vamos começar, né? Só que a gente tinha vergonha de aparecer. E o que a gente percebia? Que alguns influencers mais se mostravam do que o produto. Então, vamos focar no produto, na mão, né? E com isso a gente começou. Mas então, vocês não apareciam no começo ou apareceu um pouco? Vocês não apareciam. Aparecia a mão, Na o minha mão. lanche. E como eu estava fazendo a transição de foto para vídeo, eu fazia alguns vídeos melhores, né? Então o pessoal começou a gostar dos vídeos. Só que até então era grátis. O restaurante não pagava pra vocês irem. Como é que era essa negociação no começo? Então, no começo... Porque não tinha muito o que mostrar, né? Não, e outra pessoa não sabia o que era influencer, né? Isso. Então a gente começou bem no Mato Grande, né, amor? É. E foi bem difícil. Mas era começo. troca pelo lanche? Era, ou não? No Então, começo vocês aí, faziam grátis? O que acontece? Como a parte de foto e vídeo o pessoal gostava, eu falei assim, então eu já cobrava um valor meio que simbólico. Super E simbólico. eu deixava o valor, também a As parte imagens. de imagens, então o pessoal gostava dessa parte, porque a gente tinha pouco seguidor também, né? E a gente também tinha um material que eu tirei foto, que a gente voltou de Campos do Jordão. Então a gente começou também publicando algumas imagens de lá e falando. A ideia no começo era ir até restaurantes e lanchonetes, comer e falar se a comida era boa ou não? Como é que era o começo? Sim, até hoje, na verdade. Porque, assim, se tem alguma coisa que a gente identifica que não tá legal, não tá bacana, e que passa por 2 aprovações, a minha e a dele. Porque não é tudo que, assim. Eu gosto de bastante coisa. Eu sou mais da parte doce, ele é mais da parte salgado. Por isso, cebola é uma coisa que eu não gosto. Mas tem que ter tempero em tudo, né? E eu gosto de cebola. E ele gosta. Aí passa por nossa avaliação, tá ok. A gente até manda no contrato.
né? Que tem que ter aprovação. Antes a gente Tá postar. legal. Então, se não Porque tiver, já a gente dá veio- feedback. Então, mesmo que vocês vão lá, comam tudo, não gostamos, não posta. É, Então, Na é um verdade, risco. ou delivery. O cara tem que, então, Ou então, às vezes, tipo, Não é nem acreditar questão de, no assim, serviço dele, né? E não é nem a questão de não gostar do produto. Qualidade, É a né? qualidade. Porque já veio coisa estragada pra gente. Tá Eu tava louco. grávida, Pra quase vocês que eu ainda comi. que estão ali pra testar, imagina pra um consumidor aí comum. chamou Então. o dono e mostrou. Falou, ó, não tem Já como. veio. Camarão estragado, sabe? Preto. Que delícia. E aí vocês começam a fazer, começam a ser reconhecidos, começa a crescer o número de seguidores, começam a cobrar um pouquinho mais. Isso. Em que momento que vocês decidem largar a profissão tradicional de vocês ali, como você na proposta, ela no Itaú, mas enfim, né, com salário, Uhum. com tudo garantido, 13º, férias, Vale alimentação, que no banco é maior que um salário mínimo. boa, com vale alimentação e decidir seguir a carreira. Quando que deixou de ser hobby e se tornou realmente um negócio? Em 2021, no finalzinho de 2021, tava terminando a pandemia, né? Então aconteceu algumas coisas que a gente começou a repensar na questão de família, questão de vida. O nosso filho foi parar na UTI, então a gente quase perdeu ele. O mais velho ali, né? É o mais 2020. velho, isso. Aí eu perdi minha mãe. Na Perdi minha Covid. mãe, A Covid ela era grupo de risco, né? Então ela era transplantada no rim. Então ela acabou pegando bem no finalzinho, em dezembro. Ela ficou dezembro inteiro, então Natal, a gente sentiu toda aquela questão. E ela faleceu no dia 8 de janeiro. E aí a gente falou, pô, a vida é tão rápida, às vezes Tão a gente quase curta. perdeu a gente quase perdeu o nosso filho. Teve a sua mãe também que foi parar, tudo Na na UTI, mesma. tudo junto. tudo Uma junto. saía da UTI, a outra Você quebrou o entrava. ombro, Eu estava ela com o saiu ombro do quebrado. banco, quebrou o Desmaiei ombro. na porta do banco. Caiu? Aí, desmaiei na Desmaiou. porta. Desmaiou, quebrou o ombro e não mexia mais o ombro. Então é tudo coisa que a gente começou a repensar, tipo, é tão rápido a vida, né? E aí, como a gente sempre trabalhava, a gente saía, entrava às 8 ou 7 horas, eu era 7, né? Então saía às 18 horas, então a gente ficava mais tempo no trabalho. Não, a gente não se via. E eu também entrava cedo no banco, saía tarde. E as crianças integral, né? Era só o Otávio. E ele Otávio vivia integral. doente também na escola. Era uma semana na escola, 2 em casa. Isso estava me prejudicando no meu lado mãe, meu lado profissional, em tudo. Eu não tava com meu psicológico bom, tava totalmente abalado. Eu não tava conseguindo me entregar 100% para ser mãe e muito menos no meu lado profissional, que eu sempre fui, assim, boa no que eu fazia. Então, isso mexeu muito comigo. Eu falei, não, peraí, é hora de repensar os nossos princípios, valores. E peraí, Não, mas vamos ver também o que muita que... coragem. Aí, por isso que aí a transição de dezembro, janeiro, a gente já vamos começar o ano, vamos pensar como a gente vai fazer, então, para fazer essa transição, né? Mas esse ano a gente vai focar 100% na página. Aí, primeiro foi ela, do nada veio um PDV, né? Aí, por questão de Deus, assim, ela tava voltando pro banco, mas ela se encaixava dentro do PDV porque ela tinha caído e quebrado o ombro. A gente O que falou, é nossa, PDV? É um programa de demissão voluntária que Do o banco banco tem ainda, uma tá. vez no ano. E por sorte, na hora que eu caí, eu não mexi o ombro, fiquei com ele pendurado, a gente passa aquele filme mas na por que cabeça. isso aconteceu? Por que aconteceu isso comigo? Mas justo comigo, meu filho não tem nenhum ano, eu amamento. E eu não queria fazer a cirurgia, porque eu amamentava. Eu amamentava ele em pé. Eu falei assim, mas Deus, por que comigo? Do Mas nada. aí depois a gente vai encaixando o quebra-cabeça. O porquê tudo aconteceu. Porque de cada momento da nossa vida. Mas foi uma decisão que, pra você, acaba tirando um peso muito grande das costas de tudo Sim. isso, mas também vem um medo junto. Sim, Da falta do dinheiro, do incerteza. salário, da incerteza. Então Da você viveu incerteza. esse medo também. Muito. Não foi tão fácil. Aí ela conseguiu, então, o PDV, foi em torno de março, abril, mais ou menos, né? Foi em abril. Foi em abril, né? Aí a gente falou, ó, então, se não tivesse acontecido isso com o ombro, agora você já tá melhor com o ombro, você não tinha conseguido o PDV. Deu certo. Porque aí, automaticamente, eu saí do banco, assinei o PDV e eu falei assim, Aida, eu queria ser mãe de novo. Meu sonho era ser mãe. Eu falei assim, vamos ter 2, 3. Aí eu falei assim, então, eu saí. E ele tava cumprindo 30 dias na proposta. Falei, vamos esperar então, ver como que vai ser, como que vai acontecer a página. E depois a gente tenta ser pais novamente. Eu fui colocar o DIU, fui Tava fazer o grávida. exame e estava grávida. E eu Eu comprei. não esperei ele nem chegar em casa. Eu liguei pra ele. eu Jesus, falei ela assim, já "Tô tinha grávida." saído, ele cumprindo 30 dias, estou grávida. Isso. E aí?
Bora lá, falamos, Assim, vamos que... E aí teve que intensificar, então, a página. É, Aí virou, aí, tinha, isso, tinha que acontecer. Aí Nessa começou. época vocês tinham quantos seguidores, assim, mais ou menos? Eu Que tinha, 20 e não, pouco, tinha uns não era? 27. Ah, então quase já 30, tava com quase muito. 30 mil já. Aham. Não, já. Já tinha 2 anos de página. Já. Já tava fazendo bastante parceria. Inclusive, aí, durante eu cumprindo os 30 dias, aí veio o IPTV, que eles começaram a fazer a parte do hub de influencers, então convidou a gente para fazer parte do hub. Olha aí, ó. Então tava aparecendo outras coisas. Depois veio o Tenda, para fazer a reinauguração do Tenda, a gente foi convidado, só que lá tinha que narrar, né? A gente não fazia narrado ainda. Meu primeiro trabalho narrado. Que ainda não aparecia, era só voz. Mas olha, pensa no negócio que me deu Deu dor de nojinho. barriga. Me deu herpes que eu nunca tive na vida. Eu Só de grávida, falar. só de falar. Só de narrar, porque Mas, a gente gente, não ela sabia. foi vendedora há muito tempo, É. trabalhou em banco. Não sei o que aconteceu. Era não por sei. ser rede social, talvez, né? Se fosse no tete a todo tete, mundo ia. te olhando, aí depois eu falei, essa sensação de gente, todo mundo olhando. É. E aí foi, deu tudo certo. Com o Tendo, ele Deu tudo narrou certo. Aí e... narrou, deu certo, aí começou a aparecer outras coisas. E aí, qual foi o começou a primeiro vir, vídeo que foi- vocês apareceram mesmo? Mas não tem, né? Tipo assim, de Narrando, falando? narrando assim, a gente. Não, vocês aparecendo e falando. Porque, por exemplo, eu vejo vocês, vídeo da Havan, eu vejo os dois Então, trocando, isso que eu ia falar falando, agora. tira Da de letra. Havan, assim, é um negócio que é uma superação pra mim. A gente dançou Joelma com peruca É, Só na vejo vídeos calçadão. engraçados de vocês na Havan. Calçadão. Por isso que eu tô achando estranho essa frase de Ai, quase morri gente, de no narrar. calçadão, mas não, agora tudo bem. É que Aí assim, na tudo Havan- que é novo, né, a gente tem medo, né? Porque a gente nunca fez, né? Aí depois que fez um, fez dois, aí você já começa a ter mais confiança e vai melhorando. E hoje, aonde a gente vai, todo mundo acaba encontrando a gente e fala assim: eu sigo você. Vou no consultório médico. Fiz a cirurgia do Nossa. nariz. O anestesista é meu seguidor. Meu médico também. Aí a enfermeira, o paciente, quando eu fui na sala de recuperação, ele falou assim: olha, vê se você começa a postar coisas mais saudáveis no seu Lanches light. Precisando emagrecer. Ele falou. E aí a gente Mas vai isso é tão encontrando. gostoso, né, esse Sim, reconhecimento. gratificante. É. Gostoso. No começo, assim, até encontramos uma seguidora no shopping e eu não tive reação. Ela veio e me abraçou, tudo, eu fiquei assim, meu Deus. É. É gostoso. É gostoso. Eu queria saber um pouco da família e dos amigos quando vocês decidem sair dos empregos para seguir na carreira de influencer. Porque é uma profissão muito nova, todo mundo tem medo, né? Se fosse talvez alguém da minha família falar, tá louco? Que Minha isso? mãe. O que você... Queria saber um Minha pouquinho mãe, como é que que na foi. verdade é minha avó. Eu perdi minha mãe no acidente de carro, eu tinha 50 dias e minha avó me criou. E ela tem 80 anos e é aquele, né, pessoal antigo, tem medo de tudo, tem medo de empreender. Acho que é o CLT, você tem que trabalhar com carteira assinada. Era seu sonho e ser ponto. bancária, você já tinha realizado. Sim, era o sonho dela também. Eu acho que o sonho dela era tão maior que o meu que eu, né, acabei também tendo o sonho dela. Mas ela falou assim: não, o que vocês vão fazer da vida? Tá com uma criança. Aí quando ela soube que eu tava grávida de novo, Nossa senhora. ela, nossa, não pode, isso não pode. Aí achava que a gente ia passar fome, né? Você tá rindo, mas a sua família também não deve ter sido fácil, né? Ou foi Então, aí quando eu larguei assim, um CLT, uma que a minha mãe eu já tinha perdido minha mãe, né? E eu tava com meu padrasto. Meu padrasto sempre me apoiou. Em Mas tudo. e amigos? Ninguém falou, você tem certeza? Não, amigos não. Mas a mãe dele tem É porque, certeza que tipo assim, sempre querendo iria ou não, apoiar. a minha mãe Porque ela sempre apoiou em tudo. eu me formei, né? Sempre trabalhei em bons empregos, né? Sempre fui bom aluno. Então ela nunca teve Não, essa. por isso mesmo. A gente deve acreditar que ia dar certo, né? Numa época que não existia ainda, né? Sim. Vocês foram muito vanguardeiros nesse sentido, né? De trazer tudo isso. É. Então, parabéns pela coragem. Obrigado. Deve ter sido difícil a decisão, né? Ainda mais grávida. Eu não sabia dessa história que estava grávida. Como é que é hoje a divisão de tarefa de vocês? Quem faz o quê? Eu faço a parte comercial, contatos, fecho a parte de parcerias, faço a parte de edição, que agora eu estou começando a terceirizar algumas edições, né, para desafogar um pouco. Roteiro, agora eu tô começando a ajudar, mas assim, eu praticamente só apareço. Dou a minha Ué, mas é cara. um papel. Tem que ter a Não, personagem não. ali. O resto eu que faço o roteiro e coordeno, ó, vamos fazer assim, assim, essa. E aí, qual que é a rotina de postagem de vocês? Todo dia tem post? Ah,
quando tem férias das crianças, que foi o que aconteceu, a gente tira um Uma pouquinho do pausa. pé, porque agora tem o outro comércio também, então é uma questão de tempo, né? Mas agora que as crianças voltam para a escola, a gente volta na rotina novamente. Então, praticamente, quase todo dia a gente tem gravação. E quando você fala que você cuida do comercial, que você desenvolve essas parcerias, existe marcas que vocês desejam e aí você vai atrás dela? Existe marcas que procuram vocês? Existe alguma que já procurou e vocês falam, não, esse aqui não tem a ver com nossos valores? Já aconteceu, já. Principalmente aqui, negócio local, que já veio atrás da gente, a gente viu que era um perfil que não era familiar, e a gente explicou, falou, ó, a gente gosta mais da questão de família, que tem a ver com a gente, né? E a gente viu que não era um ambiente que nem família frequentavam, né? Então, não tem a ver, uma que não vai nem trazer resultado para você, né? Sim. Não é o que não faz parte da nossa rotina. E hoje vocês têm parceiros que são fixos e parceiros que contratam por uma vez, 2 vezes? Como é que sim, funciona? tem parceria fixa, né? Tem, acho que uns 8 ou 10 parceiros fixos. Mas tem também aqueles que são fixos, só que, tipo assim, às vezes pula um mês, ou a cada 2 meses, a cada 3, mas sempre faz trabalho com a gente. Ou em algum evento específico, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, e aí vem nos procura. Quando é marca, normalmente o pessoal acha a gente e entra em contato direto também, principalmente quando é agência de São Paulo, que vem fazer alguma marca, para fazer alguma campanha. E aí chega algum momento que você fala, não, o número de parceiros que a gente tem já é suficiente ou queremos crescer sempre? Como é que tá isso? A gente sempre quer crescer mais. Mas daí vai trabalhar muito de novo. É por isso que a gente tá terceirizando as edições. Que toma muito tempo, né? Toma tempo. Toma tempo e tem a questão também que, como eu ficava muito tempo no celular editando, meu olho começou a inflamar. Tá até vermelho ainda um pouco hoje. Então, às vezes, o direito inflama, às vezes o esquerdo inflama, e a córnea, porque eu fico muito tempo na tela, então ele não pisca. Inclusive, recentemente eu peguei uma parceria nossa, né? A gente colocou, eu tô com um óculos só para descanso. Porque existe aqueles óculos de proteção azul, né? Que ajudam Isso. bastante. Eu tenho um também, que eu fico bastante no computador. E quando a gente fala em plataformas, em rede social, né? O Instagram ainda é o primeiro de parcerias, que é o que mais tem post patrocinado, mas TikTok vem crescendo muito, YouTube vem crescendo muito. Vocês, o principal foco é o Instagram? Vocês estão em outras plataformas? Como funciona? A gente está em outras plataformas, mas a gente foca bastante no Instagram, que é o que traz mais parcerias e a gente tem mais visibilidade. Mas a gente tem YouTube, mas tem poucos vídeos lá. Tem Facebook, tem o TikTok também, e a gente tinha um site, né? Só que aí o site, como eu não estava conseguindo alimentar, eu bloqueei um pouco ele, né? Mas eu tenho um domínio dele. E o TikTok, você sente que vem crescendo para vocês? Sim, ele vem crescendo, só que eu não tô postando lá, mas é um outro nicho que a gente precisa estar atacando também, né? Que é uma nova geração, tá muito forte ali no TikTok, né? É até questão de buscas, né? O pessoal tá migrando do Google pro TikTok. Tá pesquisando lá. E quando a gente fala nessas múltiplas plataformas, né, elas mudam demais. Então, o que vale hoje, amanhã não vale mais. O que engaja hoje, amanhã não engaja mais. Como é que faz para manter a autenticidade de vocês, né, e não se perderem os modismos que vão passando para ter mais curtida, para ter mais, né? Como é que mantém isso? Vocês não dão bola para essas mudanças do algoritmo? Como é que funciona? A gente vai seguindo, tipo assim, antigamente era mais foto, né? Então a gente pegou a transição da foto pro vídeo. Então, o vídeo a gente começou a fazer, depois começou a parte do narrado, agora o narrado já não tá tanto assim, já tá sendo mais o espontâneo, né? Então, a gente tá migrando agora pro espontâneo, né? Que era mais ou menos o que a gente fazia nos stores, só que de uma forma mais dinâmica no Reels, né? Uhum. Então a gente agora tá vindo carrossel com força de novo, né? Que antes tinha parado, agora tá voltando de novo. Então, a gente sempre tá antenado nas atualizações para tentar trazer no nosso conteúdo. E aí, quando a gente fala desse novo mercado consumidor que muda tanto, né, a gente vê que está se destacando muito a busca por imperfeições também. As pessoas querem aquilo que é mais real, né? Então, elas curtem a pessoa ser transparente, a pessoa não ser perfeita, a pessoa errar, né? A pessoa fazer alguma coisa engraçada, enfim. Você falou que tá indo para essa linha mais espontânea, tem a ver com isso que eu tô falando, que eu também vi bastante estudo sobre isso, né?
vocês passam pro consumidor de vocês, do conteúdo de vocês, essas imperfeições como família? Porque a gente olha, né, a família perfeita, pai, mãe, 2 filhos, tudo é feliz, né? E as pessoas querem um pouco de imperfeição também. Como é que A gente mescla acaba isso? mostrando, até nos stories a gente mostra um pouco, né? Às vezes, tipo assim, quando eles ficam doentes, que nem ontem mesmo, não, essa semana, né, eu postei da questão da máquina de lavar, né? Exatamente. Aí a gente até brincou, né, da questão do... Normalmente Só o marido apertar o fala, é só botão. apertar o botão, que normalmente eu falo pra ela, é só apertar o botão. Não, mas tem a questão de separar a roupa, pegar depois, estender a Não é roupa. simples, Né? não é simples ali. Tem Alguns várias coisas para definir, tá, a altura da água, quanto vai bater, não é só apertar o botão ali, não. Mas aí deu bastante engajamento, né? Deu. Teve uma coisa que aconteceu também, que ela parou na farmácia recente, Nossa, foi lá, verdade. comprou as coisas, ela falou que só ia comprar uma coisa só. Sai com 3 sacolas da farmácia. E o povo se identifica, porque é o que Lógico. acontece, né? Tinha muita promoção. E mulher, né? Não, que aí vai lá, chega em casa, você abre a sacola, o que tinha dentro da sacola? uma chupeta rosa. Chupeta rosa, dentro da sacola. Aí eu falei assim, mas como você conseguiu comprar uma chupeta rosa? Não, e foi assim. Tava na nesse- promoção. Nesse dia, eu esbarrei na prateleira, vi que caiu uma chupeta, mas eu peguei. Aí automaticamente acho que caiu alguma dentro da ela não cestinha. E eu não vi. Passou no E eu caixa. passei no caixa, mas o toquinho do caixa não tava funcionando. Eu até falei, olha, seu toquinho não tá funcionando. Não deu pra conferir. Não deu pra conferir. E aí ele falou, você quer a notinha? Eu falei, não precisa. Porque na minha cabeça, automaticamente, o que ele tava passando bateu com o valor que ele me falou. Aí eu cheguei em casa, chupeta rosa. Falei, mas o que você tá Eu fazendo com a tive que chupeta gravar um rosa? stories. Aí todo mundo, é um sinal, é um sinal. Vem ela por aí em breve. Então você sente que isso, o pessoal tá carente de Sim. ver a vida real como ela é, porque ficou por muito tempo a gente tendo que usar filtro de todo mundo é perfeito, a família é perfeita, a gente é perfeita, e agora não, as pessoas não querem mais ver gente perfeita, né? Mas nem filtro a gente não usava tanto também. Não. Sempre foi natural. Não, o filtro que eu falo é um filtro de não mostrar muito a Ah, não realidade, mostrar- sabe? Um filtro de separar um pouco o que é vida real e o que é mulher que usa filtro de foto, mas não é desse que eu tô Eu também falando, nem não. uso. Nem Eu usar, não nunca uso, usou. não. Ah, eu Não, gosto. às vezes eu saio só. Ah, eu gosto. E até eu falei pra ele, vamos postar um pouco os perrengues, porque assim, Sim. eu sou muito desastrada. Ninguém tem noção do tanto que eu sou desastrada. Às vezes eu vou fazer um vídeo de uma comida, alguma coisa, cai primeiro na minha roupa do que depois eu mostro. Cai tudo na minha roupa. Adoro usar escuro, por isso cai tudo na minha roupa, gente. Fomos domingo num restaurante, fui tirar o sorvete da máquina, foi tudo na minha roupa. Imã. Foi tudo na minha Porque era o roupa. primeiro ali. Olha. Que aí tinha sai Tinha gás, mais né? sorvete na minha roupa do que no copinho, mas senhor. E teve algum vídeo que vocês amaram gravar, que você falou, nossa, esse ficou muito redondo e flopou, não foi? Ou- Ah, não, às vezes acontece. A gente fala, nossa, esse vai bombar. E aí não vai. E um Não vai. vídeo que você não tem muita fé, assim, Às vezes- Sim, bomba. sim. Isso acontece com vocês também. Acontece. Acho que é normal pra todo mundo. Porque teve uns que eu coloquei uma expectativa de, nossa, esse aqui vai arrebentar. Daí você olha a visualização e fala, não é possível, gente. Tá Exatamente. perfeito. E aí Teve um vídeo um- nada a No ver. final do ano, que eu desacreditei que bombou. É verdade. Porque o que acontece? No orgânico, foi que foi. É, Falei, o gente, pessoal, eles gostam bastante do quê? Entretenimento, gastronomia. Quando é alguma loja, prestação de serviço, automaticamente cai o engajamento, né? Uhum. Cai normalmente. Mas a gente fez um que era de gás. Gás de cozinha, mas era referente à parte de... Ele trouxe uma máquina que é totalmente autônoma. Você vai lá, pega... Já Lá tira o no gás. posto do Dama, eu vi. Isso. E esse vídeo bombou. Você imagina que Mas não. por que o pessoal? Quanto que é o valor do gás? Começou a perguntar, tem muita comentário. Ah, eu vi tanto, é tanto, é tanto. Ah, será que vai ser mais barato porque não tem ninguém, né, ali? Aí, nossa, muita gente. Quando você fala em comentários, vem na minha cabeça os haters também, um pouco de Ah, sim. ódio, né, nas redes sociais e tal. Como que é isso pra vocês? Até que a gente recebe pouco, assim. Mas Recebe quando pouco. recebe, dói? Vocês lidam bem com isso? Eu falo por ser família, acho que dói depende. mais ainda. Aí depende, que nem na questão do... Tipo assim, teve hater lá no negócio do gás, mas foi falando assim, eu não vou sair de casa pra poder ir, sendo que não vai compensar o valor. Mas, normal até. Mas quando, às vezes, tipo, teve, eu acho que uma que a gente fez, da torta, da Aham. Nica, né? Que a gente postou, que é a hora que ela abria, tinha torta. Tipo assim, a máquina de lavar, saiu uma torta. Aí tinha no micro-ondas, saiu outra torta. Na geladeira, outra torta. Ficou bem criativo. Aí teve alguns que vieram no YouTube falando da questão
estereótipo, né, da Camila, falando que ela, por isso que tá engordando, né, essas coisas, aí E como é que você lida com isso? De boa, De boa? de boa. porque querendo não, tem os outros que defendem, né? Não, eu tive já, assim, e foi recente, assim, alguns. Eu acho assim, o que dói é se falar dos filhos. É. Agora, quando tá falando de mim ainda. Ah, eu relevo. Mas assim, teve uma pessoa em si que veio em mim. Que eu acabei falando costela, e é costela. Ela, ai, menina, esse sotaque de São Carlense, esse R, vê se arruma. Não é costela, é costela. Vai aprender a falar direito. E começou, sabe? Falei, olha, me desculpa. Eu respondi, eu respondo. É ela que responde todos, tá? Eu falei assim, olha, me desculpa, e até peço indicações para a senhora. Se a senhora também for alguma professora Uma fono. ou uma fono, eu peço orientações para a senhora. Se a senhora puder me ajudar com a parte de gramática, eu aceito ajuda. Bloqueei ela lá e pronto, porque, não. É. Mas hater falam que é sinônimo de sucesso, né? Que você tá tendo hater Sim, é porque tá tendo sim. sucesso. Mas em mim dói ainda. Não tô tentando lidar com esse sucesso, não. Eu queria saber de vocês um pouco como é que tá o uso da tecnologia, né? A IA chegando forte, vocês já usam isso para roteiro, para... Já usava o Já. chat GPT desde o início, né? Uhum. Tentamos fazer a questão de Mas para planejamento, para roteiro, para que vocês usam? roteiro, Pra planejamento, praticamente. tudo. Tudo. Tudo a gente... O que vai ter de almoço? É, É porque você vai acostumando a perguntar tudo pra ele. Sim, tudo. Até um resfriado. Eu tô assim, assim, assim. O Augusto está assim, assim, assim. Pergunto tudo pra IA. Indicações de médico, tudo. teve até uma outra que fiz um teste, mas eu não gostei tanto, que era a questão de clonar a voz. Porque às vezes, querendo ou não, ela fica ruim, querendo ou não consegue narrar, não consegue entregar o conteúdo, e esse é um problema. Aí eu fui tentar fazer lá, mas eu não gostei muito da questão... Entonação? Não, aí eu não tinha aquela essência nossa, sabe? Falei, não, a narração a gente tem que manter, não tem como não. A Porque senão narração perde a é essência, né? 100% personalizada por mim. Eu Olha lá, faço. agora ela faz feliz. Acabou a timidez. Tá bom. Não, depois que eu vi os vídeos da avó de vocês, falei, gente, eles são muito engraçados. E aí, como é que foi a decisão de empreender? Estamos nessa, página bombando, parcerias fechadas, vamos empreender. Eu queria muito alguma coisa. Tinha na minha cabeça, eu queria ter uma loja. Queria ter uma loja, não sabia do que, mas eu queria ter uma loja. Falei, não, Dan, vamos ter alguma coisa. Uma segunda fonte de renda. Quero uma loja, quero uma loja, quero uma loja. De tanto ficar na cabeça dele, coitado. Ficou pesquisando comigo. Ficou pesquisando, eu achei uma franquia, ele achou a Fios de Minas que era muito melhor. E fomos, investimos. E Deu certo, né? Graças a Deus. Mas e como é que divide o tempo entre esse conteúdo, a Querendo ou loja? não, o conteúdo, que, né, a gente tem a questão da gravação. Gravação, em torno de 1 hora, a gente grava, né? Então, dentro do dia. Então, sempre sobrava espaço para poder fazer alguma coisa, né? Então, 1 hora a gente grava um lugar. Então, tipo, pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu fui para Rio Claro, eu gravei 10 lugares no mesmo dia. Mas eu fui sozinho. Isso que eu ia falar, sem roteiro espontâneo daí, né? Sim, Porque 10 sozinho. roteiros. Sozinho. Aí fui lá, gravei sozinho, sem as crianças e sem a Camila. Fiquei lá o dia inteiro. Mas gravei 10 lugares. A gente já foi também para Araraquara, né? Cobriu o Fest Gourmet. A gente gravou o quê? Foi 7 lugares. 7 lugares, né? 7 lugares. Mas na loja, então, vocês têm uma pessoa que cuida para vocês poderem estar ter Agora essas a gente tem ausências. duas Temos funcionárias. Tá, então para quem tá assistindo e não conhece a Fio de Minas, o que temos lá? Agora é Empórios Encantos da Roça está junto com a Fios de Minas. Os Ah, dois tá juntos, junto. Tá A gente, junto. é porque a gente não tá conseguindo funcionário lá para Vila Prata. Sim, difícil. Não, não é só Vila Prata, não, em todos os lugares, tá Aí a difícil. gente resolveu, justo em dezembro, que era movimento, Os não tava... meninos de férias. Aí gravação, a gente fala, não tem como, né? E o que a gente encontra lá? Massas direto da Serra da Canastra, da Fios de Minas. Aí o Empório Encantos da Roça, a gente tem tanto carnes, que é uma fio de camarão, tem as trouxinhas que são de Andradas, vários produtos de Minas, cachaça, Queijos, licores, Aquelas todas as delícias. A verdadeira carne mineira. Isso, né? a verdadeira costela com queijo, direto de desfiada. BH, cupim, A verdadeira o quê? costela. Costela mineira. Costela. Costela. Costela.
É automático, né? Você falou costela, por isso que você aprendeu. O hater foi bom. Foi bom. Ajudou. E quando a gente fala em empreender, quais foram os principais desafios ali no começo? Acho que a questão- Bastante. Principalmente funcionário. E organizar tempo, família, página É, e loja. porque chegou um momento que a gente estava com as 2 lojas abertas e mais a parte do taster, né? Então, tipo, 3 negócios. Então, aí ela ficava na Fios de Minas, aí eu ficava no Empório, eu tinha os funcionários. Aí precisava de uma narração minha, eu tava numa loja, ele tava na outra. É, E precisava de uma gravação de última hora, eu tava numa loja, ele tava na outra. Ou aconteceu alguns perrengues familiar, aí eu tinha que fechar lá e... E quando a gente fala no desafio para gerenciar, gestão, vocês não tiveram muito problema por conta da administração? isso. Da administração, já fui encarregado financeiro, né? No grupo da proposta, já fui também gerente de banco, né? Então, e a parte da formação ajudou bastante também. Né? E a parte de definir mix de produto? Alguma coisa que você acredita muito que vende, aí aquilo não A vende? gente prova. Eu peço sempre, embora o custo é maior, eu peço sempre 1, 2 unidades no mínimo, A gente provar. pra gente provar. Mas já Mas já aconteceu da aconteceu gente isso. colocar e E não- às vezes não ir. Aí a gente não pega e vingar. tira fora, porque queira ou não, é produto na prateleira que não tem rotatividade. Ainda mais de vocês, que tem validade, né? Sim, tem queijos que são 30 dias a validade, ou outros produtos que são só 30 dias, o tipo tem que ser rápido. E aí vocês fazem propaganda das lojas de vocês? Só nos stories. A gente não deu tempo ainda. Eu vou fazer um roteiro e mandar. Como assim, gente? Mas tem bastante vídeo que a gente Ele tá faz. de casa, não faz milagre. É, Casa de ferreiro, espeto de pau. faz os vídeos, né, e coloca tráfego. Então a gente consegue trazer bastante cliente através dos vídeos que a gente mesmo faz, só que não na nossa página, né? Mas a nossa página tá Mas isso é voltando. intencional, de não querer misturar mesmo as coisas, ou não? É que queira não, no início, né, a gente até perguntou, mas será que porque é influencer, você fala de outra pessoa. Quando você fala do seu, Seu próprio negócio. Será que não perde a credibilidade? é bem isso. Então a gente fala assim, é melhor a gente fazer o que é normal lá do Empório, né? Fazer os vídeos que desperta o desejo. Até que mostra mesmo o porque produto, quem é aí o seguidor pessoal vai nosso- ter interesse, né? E quem é seguidor nosso, a maioria sabe que lá é nosso. É. Então, já vai ela falando de mim. É. É a garota do vídeo. Mesmo da a gente só família. faz nos stories, hein? Isso que a gente não chegou a soltar rios ainda. É. E quando a gente fala em educação de filhos, o de vocês está com 5 mais velho, já quer mexer no celular, já quer olhar as coisas, como é que controla essa parte? Porque vocês vão ter que criar ele nesse mundo das redes sociais, que faz parte da família, ele quer aparecer nos vídeos, ele gosta de falar, como é que funciona? Ele é um pouco tímido, mas nessa parte ele tá começando a gostar. Ele, de pequenininho, desde 1 ano, ele já pegava o celular, o meu, que ficava mais com ele pega e vai sair andando, gravando. E agora, hoje mesmo, eu sou Otávio, se inscreva no canal e dê seu like. Ele já começa a se autogravar. E, mamãe, vamos fazer uma receita juntos e gravar? Esse negócio. Aí eu faço sozinha com ele, Porque a gente sabe? acaba sendo Começo. exemplo, e ele vendo vocês, né, a gente quando é criança a gente quer ser igual pai e mãe, né? Sim. Inclusive na escola ele falou, né? Ele vai lá na escolinha dele e fala que o papai tem uma loja de massas artesanais. Fala todo mundo das massas artesanais. E quando a gente olha para a página, tem alguma coisa que vocês ainda querem muito fazer? Algum sonho para realizar na página? Alguma inovação que você gostaria de implementar? Tem os Muita cursos coisa. e a mentoria, né? Não saiu do papel ainda, mas esse ano sai. Você quer fazer curso para influenciadores? E também para empreendedores. Às vezes para poder fazer tráfego, trazer mais vendas para o negócio. Que isso você foi aprendendo não só na experiência do dia a dia, mas também teve cursos lá atrás e sempre, né? A gente está se atualizando. Sim. Querendo ou não, que nem a gente tem a loja lá, né? Se a gente for depender de quem passa na frente para entrar, você fecha. De amigos, de família, não são todos. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso Aí o todo dia. tráfego, querendo ou não, traz muita gente. Traz muita gente mesmo. E muita Os gente não vídeos acredita pelo nisso. Instagram, né? Ainda. E as pessoas vão porque elas sentem desejo de comer algo no vídeo. Vocês Sim. conseguem criar essa experiência Sim, através do sim. vídeo pela experiência que vocês têm na página. O pessoal Exatamente. chega lá, eu vi pelo Instagram. Aí eu pergunto, qual que é o vídeo que você... eu vi da costela.
puxando o queijo, não sei o quê, eu quero essa costela. É o cupim, é a trouxinha de Andradas, porque a trouxinha é bem bonitinha. Camafeu de Na hora que ela camarão. corta, né? O camafeu de camarão você mordendo, né? Então o pessoal sempre fala. Qual vídeo que trouxe Olha, a eu pessoa? ainda não fui lá, mas já tô salivando aqui pra ir, ó. Aí, Já as vou pessoas também. chegam lá e falam assim, eu quero o camafeu que essa mocinha aqui estava comendo. Que legal. Ela me deu vontade. E pra quem tá assistindo, tá com água na boca, onde fica a loja? Na 15 de novembro, 1789. Bem fácil de chegar, no alto da Pertinho da 9 de cidade. julho ali. Em frente ao Colégio Angro. Gente, vocês estão muito perto da minha loja. Eu tô no Episcopal 2.200 da Paiapé lá comer. Tá. Verdade. Chegou o momento agora do nosso programa, que é passar um desafio pra vocês. Como vocês estão em dois, eu vou pedir pra vocês escolherem 2 peças de quebra-cabeça que fizeram mais sentido na trajetória de vocês até aqui. 2 para cada um. E aí eu vou passar recado de patrocinador e volto a saber as peças que vocês escolheram. Todo início de ano é sempre igual. A gente faz dezenas de promessas, listas, planos e aquele clássico agora vai. Mas quando o assunto é o nosso negócio, o foco tem que estar em outro lugar. Quantas das conexões que você fez em 2025 te trouxeram o negócio? Faça conexões intencionais hoje e você terá resultados consistentes o ano todo. No BNI, a maior rede de business networking do mundo, 2026 já começou, com algo que vai muito além de um planejamento solitário, porque você vai ter acesso a uma rede ativa, intencional e que vai te ajudar a crescer, porque metas são importantes. Mas ter uma rede sólida que transforma a promessa em resultado é surpreendente. Entre no site www.bnibrasil.com.br. E muitos também têm metas para organização. E a gente ter uma lavanderia funcional é uma grande aliada. Para quem está pensando em reformar ou equipar a lavanderia, a loja de fábrica da Latina em São Carlos é o lugar certo para você comparar os modelos de lavadoras, conhecer as secadoras de roupa, ver a automação e entender o que cabe no seu espaço. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Você também pode se informar pelo WhatsApp, 16 997 50 98 40, porque ter uma lavanderia eficiente muda a nossa rotina. Latina, seu momento, nosso eletro. O Residencial Marechal 1300 é um empreendimento com obras avançadas localizadas no coração da cidade, próximo à universidade, escolas, supermercado, academia, centros culturais e muito mais. Os apartamentos são a partir de 66 metros quadrados e podem ser de 2 ou 3 dormitórios e até 2 vagas de garagem. Agora, se você busca por algo mais exclusivo, há também a cobertura, com terraço privativo, duplex e spa. Um diferencial raro ali na região. Com lazer completo, inclui espaço fitness, playground e salão de eventos. O Marechal 1300 é ideal para você morar ou investir. Não perca essa oportunidade e entre em contato com a Imobiliária Cardinale. Se a sua marca precisa crescer, se posicionar melhor e se conectar com o público certo, presta atenção nessa dica. A Parla Dona é uma agência de marketing referência em São Carlos e região com mais de 10 anos de mercado. Em um mercado que muda o tempo todo, com inteligência artificial, automações e novas formas de consumo, a Parla acompanhou essas evoluções e se reinventou junto com o marketing. A agência atua tanto no marketing digital, gestão de mídia, tráfego pago, desenvolvimento de sites e também no marketing offline, sempre com foco em estratégia e resultado. Entre em contato pelo QR Code e tenha uma parceria de sucesso. Conseguiram escolher as peças? É uma cada um? Pode ser 2. Pode ser 2. Pode pegar mais uma cada um. Eu sei que é difícil, por isso que é um desafio. É muita peça boa, né? É. Vou começar com a Camila, que já escolheu então. Camila, qual é a sua primeira peça e por quê? A minha primeira peça é a palavra fé. Que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter fé, acreditar, porque dias melhores virão e sempre tem um desafio no meio do caminho, pedras no meio do caminho, e a gente tem que sempre passar por cima da melhor forma possível, sem prejudicar as pessoas. Eu falo pra ele, pra tudo a gente dá jeito nessa vida, menos a morte, que foi assim, ensinamentos de bisavó, tataravó e mãe vai vindo de geração.
Então, eu acho que fé é tudo. E como é que você se conecta com a fé? Você tem o seu momento do dia que você faz uma oração, é indo à missa? Como é A que... gente tem em casa, temos o livro Café com Deus Pai. E a gente tem nosso momento de conexão, né? Eu e ele, de manhã tomando nosso café. E aos finais de semana, quando a gente consegue ir depois com a loja, ficou mais difícil. Uhum. Mas a gente vai também na igreja. No presencial, né? É que com as crianças fica mais difícil. Sim. Então a gente assiste pela TV. É uma fase, vai passar já. E a sua primeira peça? A minha é família. Eu acho que assim, é a base de tudo para mim. Então eu faço de tudo pela minha família. Então é o que me motiva todos os dias, levantar, mesmo nas dificuldades. É a minha estrutura. Ai, me emocionei. Que bonitinho. A sua segunda? Propósito. Eu acho assim, a gente tem que colocar nosso propósito também na nossa frente, porque, né, como eu te falei, dias de obstáculos vêm, mas a gente tem que ter sempre um propósito. A gente até fala, ele direto fala, qual é a sua prioridade? É isso, então vamos. Porque querendo ou não, né? Às vezes você tem várias coisas para fazer no dia, né? Mas se estiver alinhado com o seu propósito, você vai definir, não é? Você tem que fazer primeiro do que o outro. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é de encontrar o nosso propósito e definir, Sim, né? Sim. Que momento que você... Peraí, eu tenho um propósito. Quando foi isso? E também tem a questão, falar é fácil. Difícil é estar cumprindo no dia a dia, Uhum. né? Mas tendo um propósito, isso que consegue, né? E a sua segunda peça? O estudo. O estudo. Assim, a questão de estudo, né, eu acho que é uma coisa que você consegue ter um diferencial da questão do conhecimento. Eu acho que foi o que mais que eu consegui alavancar em tudo que eu passei, né, em questão desde de pequeno como entregador, fui conseguindo almejar outras coisas pela questão do estudo, né. Eu fiz administração, fiz MBA, e com isso foi me abrindo várias portas, né, e o conhecimento. Mas nem todo conhecimento sem ação, sem prática, não adianta nada. Então você tem que pegar o conhecimento e ter ação. E aí a gente tem que manter, né? Sim. Porque eu ouço Sim. muito falar que o conhecimento que a gente tem trouxe a gente até aqui. Isso. Daqui em diante vai ser um conhecimento novo, né? Por isso E que eu faço valorizar curso também, eu acho assim, valorizar e passar para as próximas gerações. Para os nossos filhos, nossos netos. Eu, hoje em dia, eu quero meus filhos aonde eu consigo tá pagando o que eu acho que para mim é melhor. Uhum. E quando você fala, eu faço o curso direto, Sim, eu você sempre tem tô me atualizando. um horário que você se dedica? Porque dois filhos Madrugada. pequenos, É, loja, a página, você tem um horário fixo? Como é que você consegue essa disciplina? quando sobra tempo, mas eu Então, sempre... mas não sobra. Mas- Ultimamente Sim. não tá sobrando muito, né? Normalmente eu vou dormir até Ele 1 hora da dorme. manhã. Não dorme. 1 hora da manhã, às vezes eu começo... Porque tem que estar calma a casa, né? Pra você Sim, conseguir estudar também. sim. Com os meninos fica mais... Só teve o meu minha segunda pós, eu tive que trancar, porque aí não deu, porque veio bem na época que o culto, né? Nasceu. Nasceu, aí eu tive que trancar a segunda pós. Mas aí, os outros cursos que são essas, assim, que é bem mais tranquilo de internet, aí eu sempre faço, sempre compro um e sempre faço, é bem mais rapidinho. A gente falou muito aqui hoje sobre como dar certo como influenciador, né? Aham. Mas eu imagino que também tiveram muitos desafios e muitos perrengues. Queria que vocês Sim. dividissem o que foi difícil. Enquanto você é grávida, Eu acho assim, o último dia antes de você ir. Porque eu acho que assim, as pessoas olham pessoas de sucesso e falam, ai, gente, que fácil que foi. E não é Mas isso, tem uns né? perrengues. Tem muitos perrengues. tem. E na véspera do Guto nascer, que os dois partos meus foram cesáreas, quis abraçar o mundo. Falei, vamos fazer tudo, porque amanhã ele já Vamos nasce. adiantar. E eu não sei o que vai ser daí pra frente. Meu Deus do céu. Saímos de casa, acho que era 8 e pouco da manhã, pra gravar em Ibaté. Depois viemos pra São Carlos e ficamos. Gravamos acho que 2 lugares em Ibaté, depois mais 3 ou 4 aqui em São Carlos. E o último tava programado pra 7 horas da noite. A gente conseguiu cumprir nosso trajeto de horário. Eu tava com o pé, nossa, enorme. Já não aguentava mais, com o barrigão, assim, criança quase nascendo. Falei, não, tem o último ainda. Aí era a próxima casa da minha mãe, fui lá dar uma descansada, levantei os pés um pouco, fomos, que ela falou assim, olha, dá pra vocês virem às 8? Tá bom. Aproveitei pra deitar, descansar. Chegamos da lanchonete às 8, acabou o gás. Não tinha gás. O Tivemos que gás esperar o foi gás chegar chegar. 10 e pouco da noite. Ela começou Gente, a era só preparar. piscar e não dá mais, obrigada.
puxar a piada. tivesse. Ai, olha, só sei que saímos de lá 20 para 1 da manhã. E no dia seguinte, que No horas dia você tinha que seguinte, acordar? 4 horas eu tinha que já levantar pra estar me planejando, fazendo a mala, que eu ainda não tinha feito. Deixando o Otávio, que tinha 2 aninhos e pouco, na casa da minha tia, né? Nossa, foi. Eu fui lá, o Guto nasceu. Eu lembro que eu não conseguia ficar com o olho aberto. Eu não conseguia ver o menino, né? Então, o maior Cansado, desafio tá? foi dedicação de tempo mesmo. É. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? De, Eu. Vários. Vários. de deixar só Teve pra ele? não. Em vez de ser a família, vai Não, ser o testador. Assim. Não, de encerrar 100%. Ah, os dois. É porque a gente sempre Por faz quê? em conjunto, né? Por conta da dificuldade de saber lidar mesmo com esse processo todo da família. Depois nasceu o Augusto. Ele ficou 100% com a gente até os 2 anos de idade dele. Nossa, foi muito difícil pra mim. Foi E muito. o que te segurou a não Como desistir mãe, foi o Danilo? Foi Como é que é? Danilo. Foi Danilo. E é o que eu falo, a fé, porque vai vindo os obstáculos, vai vindo. E o Guto veio assim. Ele é um presente na nossa vida. Só que ele serviu de um grande conhecimento. Ele De acordava união demais. também, De não é? união, e ele acordava demais. Mas assim, ele acordava cada 1 hora, 1 hora e meia. E eu tinha que levantar no dia seguinte pra dar atenção pro Otávio. Tinha que estar bem pra ir gravar. Ia gravar. Ele ficava só querendo mamar. Ele não pegou mamadeira, não pegou nada. Eu ia gravar a van. Ele aqui. Aí eu tinha que tirar. Aí ficava com ele aqui de baixo. Aí eu gravava daqui pra cima. Aí depois virava aqui. Ele mamava de novo. Às E- vezes ele vem pro meu colo. Nossa, foi. Aí vinha as fases, né? Eu falei assim, nossa, vamos desistir. Não vou dar conta. Mas foi indo. E vocês são calmos. Acho que o Danilo é mais calmo que você ainda. Sim. Só mais calma. O que você faz pra manter o equilíbrio emocional? Atividade física? Alguma coisa que te ajude? Não tem atividade física, inclusive. O casal Tá o plano de 2026, atividade. Sim. Inclusive já tem uma parceria aí pra gente começar a fazer. E onde que você busca teu equilíbrio emocional? Eu acho que, tipo assim, é que nem eu falo pra ela, né? Tem a questão do propósito, né? Então, e a família, então eu sempre fico pensando nisso. Então, tipo assim, e sempre tem uma solução. Por mais difícil que seja, sempre tem uma solução. Se você ficar nervoso, se você colocar outras coisas, ou só aumentar o problema, você só aumenta o problema, mas você não vê a solução. Eu brinco muito com meus amigos que a gente tem 2 caixinhas pra enxergar, do problema ou da solução. E a maioria fica na caixinha do problema, porque não, gente, bora pra outra caixinha de como resolve e vida que segue, né? Bem isso. É o pensamento. É que eu falo pra ela, ó, não, se você pegar esse problema, você fala, não, mas aconteceu isso, aconteceu. Você Não, fica ali. vamos resolver. Você não sai Como dali. resolve? Isso. É bem isso. É que nem teve, ó, só complementando, lá no Empório mesmo, teve uma cliente que pegou e mandou mensagem falando que o camafeu de camarão ela foi fritar, esbagaçou tudo, virou uma farinha só. Aí todo mundo, não, mas o que aconteceu? Ela olha O que aconteceu? Não, vamos resolver. Porque o que acontece? Óleo frio, às vezes colocou muita panela pequena. Assim, aí eu entrei em contato com a cliente, né? Aí ela falou assim, se você quiser vir aqui fritar, eu frito. Não, eu vou aí com você, a gente vai Ele me entender o que deixou aconteceu. fazendo unha e foi Aí eu lá. peguei e levei um pacote comigo, chego lá, um outro pacote. Aí eu peguei, a princípio, na hora que eu vi a panelinha pequenininha. Eu falei, nossa, mas quantos camafés você colocou aí? Eu coloquei 6, sabe? Aí Muita gela o óleo. coisa, gela óleo. Aí, ó, vamos pegar uma panela maior, colocou mais óleo. Aí eu fritei, o meu não ficou assim, por causa disso. Então eu fui lá e resolvi. E último minuto de programa já pra gente encerrar, o tempo já tá acabando, mas que legado que vocês deixam pros novos influenciadores que estão começando? Muita dedicação? Muita sempre. Não é fácil, Não. mas persista que vem resultado, né? Mesmo tendo muitos influencers, né? Porque a gente fala assim, você tem Cada que ter... um tem seu sucesso, cada um conversa com um público Tem seu diferente. perfil, né? tem Isso, seu perfil. né? Então, o nosso perfil sempre no início foi a questão familiar e o que está atrelado na nossa rotina, né? Então, se não faz parte da nossa rotina ou que a gente não tem a ver com a família, a gente acaba dispensando mesmo. Gente, muito obrigada pelo Obrigada tempo de eu. vocês. Com toda essa Agradece. correria, vocês estarem aqui para dividir essa experiência com a gente. Muito obrigada. A gente Obrigada. agradece.
Então, vou pedir para vocês seguirem eles lá nas redes sociais, Taster Brasil, e eles estão também no Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais. E aproveita também, já que segue o Quebra-Cabeça de Sucesso. A gente está no Instagram, Facebook, no Spotify, vocês encontram todos os episódios, no YouTube também, e aí vocês conseguem acompanhar. Estamos chegando quase a 100 episódios, estão todos lá para vocês acompanharem. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.